Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler nessa manhã o mesmo trecho que lemos e refletimos na semana passada, os versículos 14 e 15. Efésios, capítulo 3, versos 14 e 15. Como sempre, nós temos recebido, e é uma alegria enorme para nós, visitantes, pessoas que chegam pela primeira vez. É bom que você saiba, nós estamos aqui há alguns meses, na verdade, desde o início de março, refletindo a cada domingo no conteúdo dessa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para os cristãos de uma cidade chamada Éfeso. E nós temos aqui a cada domingo refletido no conteúdo dessa mensagem e o quanto isso se aplica às nossas vidas, o quanto isso encontra as demandas do nosso tempo e dos nossos dias, o quanto isso nos ensina sobre Deus, o quanto isso nos ensina sobre a Igreja de Jesus, o quanto isso nos ensina sobre a nossa vida e a nossa vocação como cristãos. E você pode, se desejar, acessar todo o conteúdo das mensagens anteriores, assistir por vídeo no YouTube ou escutar os áudios nas plataformas digitais de áudio. Basta procurar por Igreja Plena Rio lá no YouTube ou no Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Music, enfim, onde você tem o hábito de escutar suas músicas e seus podcasts, e você vai ter acesso a todas as mensagens anteriores dessa série aqui aos Efésios. Vamos então juntos ler Efésios no capítulo 3, versos 14 e 15, o texto vai ser, como sempre, exibido aqui na tela da frente também, você pode acompanhar a leitura, e você que assiste a transmissão, vê o texto sendo exibido também na sua tela. Diz assim a Bíblia nas palavras do apóstolo Paulo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Vamos ler mais uma vez. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Até aqui, vamos orar juntos? Senhor, eu quero te agradecer muito por essa manhã. Eu quero te agradecer por estar aqui ao lado de pessoas, cercado por pessoas tão queridas, tão especiais. É tão bom rever gente tão amada entre nós hoje. É tão bom receber gente querida pela primeira vez em nosso meio hoje. E é tão bom, Senhor, no meio desse encontro e dos reencontros, sermos visitados pela Tua graça, como já fomos aqui nessa manhã. Senhor amado, prestamos culto verdadeiro, sincero ao Senhor, e o nosso coração se alegra tanto com isso. Agora o que nós te pedimos, Deus, e o Senhor sabe tão melhor do que nós mesmos o quanto nós precisamos disso. O que nós te pedimos é que o Senhor nos fale pela Tua palavra. Acima de qualquer esforço meu ao falar, acima de qualquer esforço dos meus irmãos e irmãs de atenção ao ouvir, que o Teu Santo Espírito nos conduza na reflexão dessa manhã e o Senhor nos fale, nos instrua, nos ensine, nos corrija, nos alimente o coração, nos edifique, nos renove a fé e nos faça entrar nessa nova semana mais conectados a Ti, mais perto do Senhor, mais desejosos de uma vida ao Teu lado, entendendo que quando estamos mais conectados ao Senhor, cada aspecto da nossa vida, cada área da nossa vida é banhada pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua sabedoria. Então torna-nos mais sábios, torna-nos mais santos, torna-nos mais parecidos com Jesus, Senhor. Isso nós não conseguimos fazer pelo nosso próprio esforço. Isso nós não conseguimos adquirir pelo conteúdo bem transmitido do melhor pregador que seja desse mundo, mas isso é possível pela obra do Teu Santo Espírito em nosso meio. Cremos, Deus, no Espírito Santo e clamamos, Deus, pelo Teu Espírito Santo em nosso meio, nos conduzindo por todo esse tempo de mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Possivelmente, você já participou de uma solenidade,
É muito provável que você já tenha sido convidado para participar de um evento muito exclusivo, um evento para poucos, um evento que não acontece com tanta frequência, e lá você estava na lista dos convidados para aquele evento super solene, super especial. Muito provavelmente você já participou de uma reunião muito importante, daquelas que você fica dias se preparando, dias ansioso, pensando na chegada dela, em como será, quem estará, como você vai se comportar, como você vai falar, como você vai se posicionar, quem você vai encontrar ali. Muito provavelmente você já passou por uma experiência assim, e nós sabemos que em ocasiões assim, é muito importante que a gente observe a liturgia adequada para aquele ambiente, a cerimônia apropriada para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquele evento, para aquele encontro. E geralmente a gente gasta um bom tempo pensando nisso. Como que eu vou chegar? Com que roupa eu vou? Não para o samba que você me convidou, como dizia a música do Noel Rosa, mas com que roupa eu vou para aquela solenidade? Com que roupa eu vou para aquele evento? Com que roupa eu vou para aquele encontro? Isso porque nós sabemos que não cabe qualquer tipo de linguagem num ambiente muito formal. Você sabe que a maneira como se comunica e conversa e a maneira como você toma a palavra e fala num tribunal é diferente da maneira como você se comunica, conversa e fala no Maracanã, vendo o jogo do seu time de futebol. Nós sabemos que existe uma expectativa de um certo decoro para aquele ambiente. Se você já assistiu a alguma sessão do Senado, da Câmara dos Deputados, se você já assistiu a alguma sessão de alguma CPI, a gente está nesse momento tendo aí CPI em Brasília acontecendo, provavelmente você já percebeu que um político, ele pode divergir do outro severamente, ele pode criticar, questionar e ter a intenção de reduzir o outro, seu oponente, abaixo de nada, mas ele faz aquilo com uma elegância singular. Você já percebeu isso? Primeiro que as ofensas, entre aspas, elas começam com Vossa Excelência. Então é bonito, né? Você cheio de ódio para alguém, se dirigir a pessoa como Vossa Excelência. Então é muito comum, você pega lá e escuta a pessoa dizendo algo do tipo, a Vossa Excelência construiu sua jornada política com base em inverdades que atingem o centro, o núcleo, o crucial para o bem comum da pátria. Você escuta aquilo e fala, nossa, que... Ele está dizendo o seguinte, você é um cretino que não para de mentir desde sempre e todas as suas ações ou falta de ações fazem um mal danado, para o país. Só que ele fala aquilo de modo muito comedido, a liturgia do lugar pede aquilo dele. Por exemplo, você não vai numa reunião muito importante, vestido como se estivesse indo na praia. É óbvio, não é? Você não chega na reunião anual da empresa em que estará o presidente, toda a diretoria, e então vai ser analisado o último ano fiscal da empresa e a projeção do próximo ano fiscal da empresa, metas, custos, crescimentos, e você de repente, por mais carioca despojado que chega, abre a porta e as pessoas te veem de havaianas, sunga, blusa florida e o guarda-sol da Plena Rio debaixo do braço. Um guarda-sol lindo, por sinal, quem tem sabe. Você sabe que não cabe. Aquele lugar, aquele encontro, aquela reunião pede uma forma diferente de você se posicionar. E quando se trata de oração? Como assim, Roberto? Que salto foi esse que você deu agora? De uma solenidade, de um evento importante, de um encontro muito importante e para a oração, o que isso tem a ver? Bem, a oração, eu imagino que você saiba disso, de acordo com a Bíblia, é uma audiência solene com Deus, não é? A Bíblia toda vai nos falar que a oração
É um movimento do coração na direção de um encontro com o Deus vivo. Então, esse encontro é muito importante. É audiência com não uma autoridade qualquer. É um encontro não com alguém que tem alguma influência em alguns lugares. Não. A oração nos coloca em contato com Deus. Então, existe um aspecto de solenidade na oração. Por que eu falo isso? Para questionar se nós temos consciência de quem nos encontramos quando oramos, com quem nos encontramos quando oramos. Se nós gastamos o mesmo tempo pensando na solenidade da oração, como nós pensamos na solenidade de um evento que somos convidados a participar. E então nos angustia imaginar a roupa apropriada, a fala apropriada, o lugar apropriado à mesa, a ideia das pessoas que lá estarão, porque é um evento ou uma solenidade muito importante. O nosso coração, ele é renovado na consciência de quem é o Deus de quem nos aproximamos quando oramos. Temos consciência de que quando oramos, nos aproximamos do Deus que é o Criador do mundo, da vida, de todas as coisas. Não apenas o Criador, mas aquele que sustenta tudo o que criou. Temos a consciência, quando oramos, que nos aproximamos daquele que é chamado nas Escrituras de o Todo-Poderoso Deus. Não estamos nos aproximando apenas de uma grande autoridade ou de alguém que tenha alguma força, mas estamos nos aproximando em oração daquele que é denominado nas Escrituras Sagradas como o Todo-Poderoso, aquele que tem toda a potência em si mesmo. Temos a consciência, quando nos aproximamos de Deus em oração, que estamos nos dirigindo àquele que é o realizador dos grandes feitos, aquele que realiza grandes milagres, grandes prodígios na história, no curso da história bíblica, na história humana e até aos nossos dias. Quando oramos, temos a consciência de que nos aproximamos daquele que é o justo juiz, aquele que julga com equidade todas as coisas, aquele que tudo vê, ações, mas também intenções. Temos consciência que é diante dele que nos apresentamos quando oramos. O nosso coração se refresca na consciência de que quando oramos nos aproximamos daquele que, por ser tão puro, os anjos criados por ele, que se encontram diante de sua presença, declaram eternamente que ele é santo, santo, santo. O único atributo de Deus apresentado de modo tríplice nas Escrituras é a sua santidade. Deus não é chamado em momento algum de amor, 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 bondade, 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 fiel, 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 mas ele é apresentado nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, como o Deus que é santo, santo, santo. Temos essa consciência de que nos aproximamos daquele que é tão puro e tão santo que os próprios anjos declaram isso em sua presença. O nosso coração tem consciência de que quando oramos nos aproximamos daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que estamos nos aproximando daquele que tem mais autoridade do que a autoridade mais destacada do mundo dos nossos dias, mas que nos aproximamos também daquele que tem mais autoridade e governa de modo mais poderoso do que a autoridade ou o governante mais famoso da história humana. É deste ser que nos aproximamos cada vez que oramos. Se tenho essa consciência, se sei que é a este Deus que me dirijo quando oro, é apropriado então que eu faça uma pergunta: como eu devo orar? Assim como você pergunta como eu estarei naquele encontro, como eu irei naquela reunião, como eu chegarei àquela solenidade, a pergunta que cabe ao nosso coração, aos cristãos que têm consciência de quem Deus é e por isso oram,
a pergunta: como eu devo orar? Na semana passada, nós começamos a refletir nesse trecho da carta de Paulo, em que ele ora pelos cristãos da cidade de Éfeso. Começa aqui no verso 14 e vai até o verso 21. É a primeira coisa que chama a nossa atenção. Paulo ora por aquelas pessoas. E o faz enquanto atravessa os seus dias mais difíceis. Ele ora aqui não por si, ele ora pelos outros. Ele ocupa o seu tempo e ele abre o seu coração em oração a Deus para clamar e interceder pela vida de outras pessoas. Isso chama atenção. Paulo ora. Ele podia se lamuriar, ele podia lamentar a sua condição de prisioneiro em Roma, ele podia achar que chegou no fim de sua vida, ele podia fazer um monte de outras coisas, mas ele ora, e não por si, pelos outros. A partir do próximo domingo, nós vamos olhar o conteúdo da oração de Paulo, especificamente o que se encontra do versículo 16 até o versículo 21. Sobre o que Paulo ora? Qual o conteúdo de sua oração? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso nos fala? O que isso nos inclui? Mas hoje, através desse mesmo texto que lemos na semana passada, e com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos considerar como Paulo ora. Como esse apóstolo ora. E nós aprenderemos mais, então, sobre oração e sobre como devemos praticar a oração. O texto diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Chama a nossa atenção, então, não apenas o fato de que Paulo ora por outras pessoas, estando ele mesmo vivendo os seus piores dias. Chama também a nossa atenção a maneira como ele ora. Ele diz: ajoelho-me diante do Pai. Bem, é pouco provável que Paulo tenha, de fato, literalmente se ajoelhado enquanto escrevia essa carta. Porque no modelo da prisão romana, e o tipo de prisioneiro que Paulo era, muito provavelmente fazia com que ele estivesse num cárcere, algemado junto a soldados do império, que revezavam em turnos de vigília para continuarem ao lado daquele prisioneiro, não tanto pelo seu grau de periculosidade, potencial de fuga, nada disso, mas como um instrumento de tortura do próprio império a um considerado baderneiro e agitador, como era o caso de Paulo por conta da pregação do Evangelho. Então é pouco provável que Paulo tenha literalmente se ajoelhado, mas nós não precisamos afirmar que ele tenha de fato se ajoelhado, porque o mais importante, e mais importante do que a postura em si, é o que ela representa, é o que ela indica, é o que ela aponta. A posição mais comum de oração para um judeu era colocar-se de pé. Jesus, quando fala dos religiosos dos seus dias, que oravam de si para os outros e não do coração para Deus, Jesus diz: eles vão até as praças públicas, ficam de pé e oram. Era o padrão da oração do judeu ficar de pé para orar, de modo que orar de joelhos, orar ajoelhado era mais raro, era até incomum, embora a Bíblia registre momentos assim. Mas são momentos que sempre indicam um grau excepcional de sincera contrição e de quebrantamento. Há um livro no Antigo Testamento, o livro de Esdras, que conta um relato de que esse grande líder, chamado Esdras, numa determinada ocasião em que ele percebe o pecado da nação de Israel contra Deus, o abandono de Israel dos princípios de Deus, dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, há um trecho na carta do livro de Esdras que diz que ele cai de joelhos e clama por perdão de Deus por toda a nação. Ele faz a oração de um sacerdote, colocando o arrependimento do povo e clamando pelo perdão de Deus àquele povo. Um momento de contrição e de quebrantamento. Jesus, no Getsêmani, a poucas horas de sua prisão e consequente execução na cruz, ele se isola de seus discípulos em 3 momentos separados por um curto espaço de tempo, para sozinho orar ao seu Pai. Ele estava aflito e a Bíblia diz que ele se ajoelha para orar.
e coloca toda a sua aflição diante do Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. No livro de Atos nos é relatado o martírio do primeiro cristão, o diácono Estevão. E a Bíblia diz que enquanto era apedrejado, Estevão se põe de joelhos, tem uma visão dos céus abertos e Jesus Cristo em seu trono de glória, e ele então clama a Deus por misericórdia e perdão daquelas pessoas que estavam tirando a sua vida, um outro momento de contrição e de muito clamor. E aqui então a gente se depara com a postura de Paulo ao orar, se não ajoelhado literalmente, mas numa postura de reverência, de sincera contrição, de sincero quebrantamento. Isso nos diz então que Paulo não ora ao acaso, não é algo que se dá acidentalmente em sua vida, não é uma oração feita por ele de modo descuidado ou de modo relaxado, porque ainda que ele literalmente não tenha se colocado de joelhos, ele diz: ajoelho-me diante do Pai, como quem diz, eu me curvo, eu me inclino, eu me rendo diante do Pai. E isso, queridos, deve nos fazer pensar na maneira como nós oramos, quando nós oramos. Qual postura que nós temos? E fazer essa pergunta é perigoso, porque sempre existe o risco de cairmos nos extremos quando o assunto é oração. Por exemplo, de um lado há o extremo do formalismo, e talvez você possa confundir o que eu estou dizendo aqui como um convite à prática muito formal da oração, a adesão a um formalismo que nada mais é do que o apego exagerado e inflexível a formatos e a fórmulas. É gente que diz o seguinte: oração só é oração se for assim. Oração só é oração se for de joelhos. Oração só é oração se for na madrugada. Oração só é oração se for no alto do monte. Oração só é oração se for com determinadas palavras. Eu já compartilhei algumas vezes, não sei se você já ouviu, se ouviu vai ouvir de novo, o quanto que me causava confusão, logo na minha conversão, adolescente, aprendendo as primeiras coisas do cristianismo ainda, de Jesus, e entendendo ali um pouco das coisas, quando na igreja, pela primeira vez, eu vi um irmão orando, com o microfone, aquela oração pública, né, para que todos orassem com ele, e depois eu descobri que era um padrão, ele sempre orava com uma impostação de voz diferente e usando de palavras que não eram do vocabulário normal dele. Aquele irmão jogava bola com a gente e ele não falava daquele jeito, mas quando ele orava, e especificamente eu lembro o dia que me causou muita confusão e muita dúvida, quando aquele irmão pegou o microfone e iniciou a oração dele dizendo: ó Deus Augusto, santo é o teu nome. Eu falei: lascou, não era Jesus? Eu estou aqui aprendendo que é Jesus. E de repente o cara diz: Deus Augusto, teu nome é santo. Eu falei: tem um Augusto. Quem é o Augusto? Até aprender que aquilo era um adjetivo sobre Deus, do quão elevado é Deus, eu tinha dificuldade. Essa semana, conversando com a nossa querida Renata, eu falei da minha outra dificuldade, uma música que eu amo, que depois várias vezes eu cantei na igreja, a gente já cantou aqui algumas vezes, louvemos ao Senhor, Hosana, 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 e tem um trecho na música que diz: excelso supremo, né? Que Deus é excelso e supremo, mas o adolescente ali escutando, eu escutava da seguinte forma: excelso supremo, então tem o Augusto e tem o Celso, é muito nome difícil, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes o formalismo super inflexível, o apego a alguns formatos, ele inibe inclusive a pessoa na oração, porque ela pensa assim: bom, se orar é aquilo, se Deus só aceita a oração feita dessa forma, eu não sei orar, eu não posso orar e eu não consigo orar, porque eu sequer sei usar esse vernáculo, e sequer eu conheço essas palavras, sequer eu tenho essa impostação de voz, então eu não subo um monte, eu não dobro o joelho, porque eu tenho um problema aqui de joelho terrível, então não serve para mim a oração. Esse é um extremo, o formalismo. Porém, quando o assunto é oração, algumas pessoas caem no outro extremo, tão perigoso quanto o formalismo, que é o que eu chamaria de irreverência.
O que é a reverência, na minha opinião? É aquele atrevimento disfarçado de intimidade. A pessoa, ela se julga íntima de Deus num nível que a sua postura ao orar é atrevida. E aquilo não é intimidade, porque se você pega os homens e mulheres mais íntimos de Deus na história bíblica, nenhum se apresentou diante da face do soberano de modo relaxado e atrevido. Moisés, que teve profunda comunhão com Deus, jamais caminhando com Deus, debateu com ele ou disse: olha, Deus, você é uma pessoa tão incrível e a gente está tão apegado assim um ao outro, e eu curto tanto estar aqui, eu estou tão relaxado aqui, é tão gostoso esse momento. Cara, isso é zen budismo, isso é outra coisa, isso não é oração. Isso é um negócio estranho que a pessoa está cultivando e ela está chamando de intimidade com Deus. E às vezes esse atrevimento disfarçado de intimidade pode nos levar a uma postura de oração indigna de Deus. Queridos, se houve no Novo Testamento um homem íntimo de Deus, se houve no Novo Testamento um homem que conhecia o caminho para a presença do Senhor, esse homem foi o apóstolo Paulo. E no entanto, ele se curva. O seu coração se inclina. Ele se prostra quebrantado em oração. Então, existe um formato de oração adequado? Eu devo orar sempre de joelhos, ou sempre de pé, ou nunca deitado? Não. Porque você pode estar esteticamente ajoelhado e o seu coração completamente irreverente a Deus. Mas é muito difícil que o seu coração esteja completamente conectado a esse Deus vivo e Rei da Glória, e a sua postura, ou a sua linguagem, ou a sua compreensão da ambiência daquele momento seja absurdamente frouxa, relaxada. É muito difícil. Paulo se curva, Paulo se quebranta, porque Paulo sabia diante de quem se aproximava. Queridos, se nós estamos em Cristo, se somos cristãos, então nós sabemos que temos acesso à presença de Deus. Sabemos que ir à presença de Deus não é algo vedado a nós. Jesus nos garantiu esse acesso por sua obra na cruz em nosso favor. Ele tornou essa aproximação de Deus possível, essa aproximação de Deus viável. No entanto, queridos, nós lembramos que se trata de acesso à presença do Deus vivo. Se trata de acesso à presença do Deus cheio de glória, cheio de majestade, cheio de poder. Então, o que fazemos? Nos ajoelhamos. Mais uma vez, ainda que não literalmente, nos curvamos, nos inclinamos, dobramos o coração, reconhecemos quem é o grande, quem é o soberano, quem é o Deus daquele momento. Nos aproximamos não com petulância, não com altivez, não com prepotência, mas com coração humilde. Diante do Deus vivo, prestamos culto. Rendemos adoração, oferecemos louvores. Todas essas coisas as pessoas costumam confundir como experiências apenas do culto público do domingo. Quando que eu ofereço culto a Deus? Quando que eu rendo adoração? E quando que eu presto louvores? Lá no culto. Eu adoro e rendo os louvores junto com a banda, eu cultuo a Deus tendo um coração atento à pregação, orando no momento da oração, e ali aconteceu o culto. Mas na prática da oração, esses elementos estão presentes. Porque eu me aproximo desse Deus vivo, eu me aproximo com um coração em culto, em louvor, em adoração a Ele, a sua santidade, a sua majestade, a sua glória. Queridos, no momento que compreendermos que orar significa vir e ficar face a face com Deus, não poderemos fazer outra coisa senão dobrar os joelhos, senão curvar nosso espírito diante desse Senhor. E aprendemos com Paulo que onde quer que estejamos, quaisquer que sejam as nossas circunstâncias, Paulo estava preso, no Senhor Jesus e por meio do Senhor Jesus, nós podemos estar face a face com o Pai. Nós podemos estar face a face com o Pai. E Paulo está dizendo aqui: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra.
Eu não sei se você tem dificuldade para entender esse versículo, mas para entender o que Paulo está dizendo aqui no verso 15, nós precisamos nos lembrar que antes, lá no capítulo 2, Paulo já havia falado que por causa da obra de Cristo, os gentios, que eram o que esses efésios eram, os gentios não eram mais inimigos de Deus, e nem alienados das bênçãos de Deus, ou separados da presença de Deus, mas que agora, em Cristo, os gentios eram, segundo as palavras de Paulo no capítulo 2, verso 19, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo, então, boa parte do capítulo 2, ele passa ensinando que a grande família de Deus é formada de judeus convertidos a Cristo, judeus que reconheceram que Jesus era o Messias, que o seu povo sempre esperou como promessa do eterno Deus, e reconhecem em Cristo o Messias, reconhecem em Cristo o Salvador, reconhecem em Cristo aquele que cumpriu perfeitamente a lei que os judeus receberam, mas nenhum ser humano era capaz de obedecê-la plenamente. Cristo a cumpriu no lugar desse ser humano, e ele, pela fé em Jesus, recebe os méritos de Cristo e é aceito na família de Deus, mas essa grande família de Deus é também composta de gentios convertidos a Cristo. Que nessa família há pessoas diferentes umas das outras. Aliás, essa família é composta de pessoas de épocas, de eras diferentes umas das outras, de culturas diferentes umas das outras, e que foram todas elas alvo de tão grande salvação e de tão grande amor de Jesus. Então, aqui no verso 15, Paulo está dizendo que Deus é o Pai de toda a família dos redimidos. Ele está dizendo: ajoelho-me diante do Pai, o qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Ou seja, essa família dos redimidos, nessa família dos redimidos, alguns já estão nos céus. Foram aqueles que caminharam com Deus aqui, foram aqueles que renderam-se a Cristo aqui e partiram para estar com o Senhor. E alguns outros, como é o nosso caso, ainda estão na terra, mas todos pertencem a uma única família, a grande família de Deus. Em teologia, nós costumamos fazer uma distinção, falando sobre a igreja militante e a igreja triunfante. Se você nunca escutou a respeito disso, eu vou brevemente falar o que isso significa. O que é a igreja militante? A igreja militante é a igreja de Jesus que se encontra no mundo, que se encontra ainda na terra. A igreja da qual você e eu fazemos parte. Nós que militamos, nós que lutamos contra o pecado, nós que lutamos contra o mundanismo em nossos pensamentos, em nossos corações e no próprio mundo em que a gente vive, nós que militamos na propagação do Evangelho ao mundo, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo, nós que militamos manifestando as virtudes do reino de Deus no meio da cidade, fazendo bem, consertando aquilo que está errado, restaurando estruturas fragmentadas da sociedade que levam à miséria, pessoas que se encontram em vulnerabilidade. Esse é o trabalho da igreja que ainda milita, esse é o trabalho da igreja militante, mas é uma igreja que é triunfante. É a igreja daqueles que partiram desse mundo e estão agora com seu Cristo, estão agora nos céus com Deus. Esses já estão em estado de glória, estes já fazem parte dessa igreja que triunfou, que venceu na vitória de Cristo o mundo e agora está com Ele. Então, a igreja militante sobre a terra e a igreja triunfante já no céu, embora sejam separadas pela morte, são apenas duas partes da grande família que carrega o nome de Deus. Gente, olha que coisa bonita que Paulo está dizendo. Paulo vai começar a orar pelos Efésios e ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, que dá do seu nome para todos os membros da família, a família do céu e a família da terra. Eu oro àquele que cedeu do seu próprio nome e nos fez família. Eu oro àquele que tem uma grande obra de salvação e amor, e alguns destes que já foram salvos, partiram desse mundo e estão agora com Ele, na presença imediata dEle, mas oro também por vocês, que assim como eu, fazem parte dessa igreja que ainda milita. Eu, Paulo, me encontro aqui preso pela causa do Evangelho. Vocês, cristãos em Éfeso, encontram-se em agonia por causa das perseguições em virtude do Evangelho, mas continuamos lutando no Senhor, para o Senhor e com o Senhor,
Senhor, eu oro ao Pai, que dá do seu nome a toda a família. E essa, queridos, é uma outra coisa muito importante que precisamos compreender quando nos aproximamos de Deus em oração. Nos aproximamos do Todo-Poderoso, sem sombra de dúvidas. Nos aproximamos do Deus que é santo, 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 sem sombra de dúvidas. Mas nos aproximamos do Deus que é tudo isso, mas que em Jesus nos fez seus filhos e que por causa de Jesus nos deu o seu nome. Nós somos totalmente conhecidos pelo Pai. Nós somos totalmente cuidados pelo Deus que é Pai. Nós somos totalmente estimados pelo Deus que é Pai. Então, enquanto é apropriado que o meu coração tenha reverência quando eu me aproximo desse majestoso Deus, desse Rei da Glória, como cantamos hoje aqui, é absolutamente necessário que eu me lembre que não me apresento diante de uma divindade poderosíssima, porém indiferente a mim. Eu me aproximo em reverência diante desse Deus da glória, que em Jesus eu aprendi a chamar de Pai. E que por causa de Jesus eu descobri que Ele tem por mim afeto. Ele não apenas me conhece como um pai conhece tão bem a seu filho, mas Ele cuida de mim. Ele estima a minha vida. Ele não julga como pequeno aquilo que o meu coração julga como grande. Ele acolhe a minha vida cada vez que dele eu me aproximo em oração. Querido, você pode ser um total desconhecido para o mundo. Você pode ser uma total desconhecida para o mundo, você pode se sentir esquecido, achar que ninguém sabe nada a seu respeito, e pior, ter a noção muito real de que as pessoas pouco querem saber a seu respeito, inclusive. Não apenas acha que as pessoas não sabem nada sobre você, como lhe parece que elas não querem saber sobre você, mas se você está em Cristo, se você é um cristão, se você é uma cristã, você pertence a Deus. Você está na família de Deus e o seu Pai Celestial olha para você. Isso não é a fala de alguém carente, porque não é simplesmente, ninguém olha para mim, mas o Pai Celestial olha para mim, que fofo que eu sou. Não, o Pai Celestial olha para você e o Pai Celestial olha por você. Isso é maravilhoso demais. Significa, querido, que nada acontece na sua vida sem o direto envolvimento do seu Pai Celestial. Não tem estação que você passe na vida. Não tem alegria mais vibrante como a da chegada de um filho, como a da conquista de um grande sonho, como a da viagem tão esperada, e não tem estação tão sombria como o luto, como a perda, como a enfermidade, que o seu Pai Celestial não participe com você diretamente, porque Ele prometeu companhia. A Bíblia diz que os fios de cabelo de nossa cabeça estão todos contados por Ele. Nada passa despercebido pelo Pai Celestial. É isso que significa saber que hoje você tem o nome de Deus, o nome do Pai. Você é tão filho de Deus como os maiores homens e mulheres de Deus que viveram antes de você. Você é tão filha de Deus quanto os maiores homens e mulheres de Deus que viveram antes de você. Você é tão filho quanto filhos foram os apóstolos de Jesus. Você é tão filho de Deus como os profetas de Israel foram filhos de Deus. E mais, você faz parte dessa única família, em que os apóstolos fazem parte, os profetas fazem parte, os grandes homens e mulheres de Deus que viveram nesse mundo para a glória do Senhor e fizeram grande diferença na sociedade do seu tempo e agora encontram-se como igreja triunfante na presença de Cristo. Você é membro dessa mesma família e você tem o mesmo nome do Pai sobre você. Então, como devemos orar? Devemos orar com a consciência de que não nos aproximamos, devemos orar com a consciência de que nos aproximamos do Deus vivo, santo e poderoso, face a face com Ele. E isso nos levará inevitavelmente à reverência. Então, cuidado quando a reunião profissional, o encontro social, a solenidade super legal que você espera acontecer, gera maior expectativa no seu coração
do que a oração pode produzir no seu coração, enquanto audiência solene com o Senhor, o Rei da Glória, o seu Pai Celestial. Questione seu coração. Um exercício bonito e importante que a gente pode fazer na vida é muitas vezes duvidar de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos e dos nossos próprios momentos. Então, se você percebe que há uma apatia instalada ali, se você percebe que não há uma expectativa santa na sua alma de orar, se você percebe que a presença de Deus ou a ideia de conhecer mais a Ele, hoje fomos ministrados aqui no louvor e o Anderson dizia, quanto mais te vejo, mais eu te amo. E se você percebe que o pavio do seu amor por Deus, ele apaga ao invés de acender mais, questione se você tem visto a Deus, se você tem tido os vislumbres de sua glória, os vislumbres de sua graça, e se não tiver, não se apavore, e nem também se torne uma pedra insensível e gelada, mas corra para Deus e peça socorro, e diga, Deus, eu não fui criado para viver apaticamente diante de Ti, eu não fui criado para ser um desconhecido à Tua presença, então aquece meu coração outra vez, porque eu estou caindo na tolice de considerar outros encontros, outras pessoas e outros momentos muito mais relevantes e dignos da minha total devoção e atenção do que o encontro com aquele que sustenta a minha respiração, o encontro com aquele que tem a minha vida na palma de suas mãos, o encontro com aquele que pode olhar para os meus planos de 5 e 10 anos e entender, porque é soberano e sabe tudo a respeito da minha vida, quão tolos são os meus projetos. Então eu preciso me aproximar com a consciência de que estou diante desse Deus vivo, santo e poderoso, face a face com Ele, então tenho um coração reverente, mas também eu preciso orar com a consciência de que se eu sou um cristão, se eu estou em Cristo, eu sou agora um filho de Deus, eu estou na família de Deus, Ele é o meu Pai Celestial, e eu conto com o seu amor, e eu conto com o seu zelo sobre a minha vida. Sabe, queridos, se você é um cristão, você é chamado para essa vida de oração que equilibra, de um lado, quebrantamento, e de outro lado, intimidade. E é o quebrantamento reverente que faz com que a sua intimidade não seja atrevimento, mas intimidade com o Pai. Se você é cristão, você é chamado para uma vida de oração que equilibra reverência e confiança, de se apresentar diante do trono da graça de Deus, sabendo que se apresenta diante daquele que é santo, justo e todo-poderoso, não confiando no que você tem como méritos espirituais ou morais, mas confiando na obra e na graça de Cristo que está sobre a sua vida e que te torna completamente aceito diante do Pai como um filho. Então você é igualmente reverente, mas absolutamente confiante, não em si mesmo, mas em Cristo. E mais, precisamos lembrar, sempre que oramos, que agora o próprio nome de Deus está sobre nós. E queridos, isso nos leva a um questionamento quanto a um aspecto prático da nossa vida que é muito, muito importante. É um questionamento não sobre a nossa prática privada da oração agora, mas é um questionamento sobre a nossa conduta diante da vida, uma vez que a Bíblia está dizendo que sobre nós está o nome de Deus. A pergunta é, temos vivido nesse mundo como alguém que representa esse nome? Temos vivido nesse mundo e sociedade como alguém que sabe que recebeu o nome de Deus e agora luta para honrar esse nome em sua vida? E se a resposta a essa pergunta é receio que não. Receio que exista mais descuido do que atenção da minha parte sobre esse assunto. O que é preciso fazer? Orar. Orar para que Deus nos abençoe e nos conceda que jamais o mundo venha pensar mal do Senhor. Jamais o mundo venha pensar mal do nome de Deus por causa daquilo que o mundo vê em nós. E isso, meu amigo querido, minha amiga querida, vai gerar sobre você um cuidado tão oportuno com a sua vida.
vai esvaziar tanto você de uma preocupação envaidecida com o seu próprio nome, com a sua própria imagem, e vai aumentar tanto mais uma preocupação em você quanto ao nome e à imagem do Deus que está contigo. E aí você vai ver como que a sua conduta profissional, como que a sua maneira de tratar os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, os funcionários do seu prédio, os funcionários da sua casa, os funcionários da sua empresa que na escala social encontram-se num lugar abaixo do seu. Isso vai remodelar a maneira como você se comporta nas redes sociais. O que você deixa exibir sobre a sua vida e sobre a sua conduta, e o que isso fala não só de você, não só da sua viagem, não só dos seus gostos pessoais, mas do Deus que você diz amar. E essa é a grande maturidade cristã, não é ninguém que tem que chegar para você e ficar moderando você e dizendo, olha, observa isso, observa aquilo, veja, você está inapropriado nisso e naquilo, olha, essa sua publicação, esse seu posicionamento, essa sua linguagem. Não, é você diante desse Deus que você diz amar, é você diante do fato de se autodenominar um cristão, rendido a Jesus por causa da pregação do Evangelho, e agora ciente de que existe um padrão, uma ética a ser vivida, como cidadão do reino de Deus, que pede de você agora alguns cuidados, incluindo o cuidado com o nome do Cristo sobre você. Então você percebe como que a oração envolve tanta coisa? E como que a maneira como eu oro fala do cristão que eu sou? Se eu tenho reverência ou não, se eu me inclino ou não, se eu sou prepotente e altivo diante de Deus ou humilde diante da presença do Senhor em oração ou não. Eu queria encerrar esse nosso culto orando com você. Eu não podia fazer de modo diferente, mas eu queria que nós fizéssemos esse movimento de oração de modo um pouco incomum do que a gente costuma fazer. Eu queria chamar o Anderson aqui e nós vamos cantar ao Senhor mais uma canção. Nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez. E eu queria não conduzir você. Sabe, eu não quero aqui, nem eu, nem o Anderson, nem ninguém está nesse lugar para dizer como você deve orar. Mas eu queria que nesse momento você colocasse o seu coração inteiramente diante do Senhor. E se de alguma forma o que foi falado aqui, Deus usou para falar ao seu coração, para te chamar a essa prática da oração, que você ore nessa manhã. Então, se você quiser ficar de pé para cantar e para adorar e para declarar o que nós vamos declarar nesse momento, clamando pelo Espírito Santo, que é o que nós vamos fazer nessa canção, você faça. Se você entender que a maneira de você curvar o seu coração em reverência ao Senhor enquanto adora a Ele nessa canção é sentado, que você fique sentado. Se você desejar se ajoelhar diante de Deus, fique muito à vontade para fazê-lo no seu lugar. Mas vamos ter nesse instante final do nosso culto, nessa última canção, um momento de verdadeira devoção ao Senhor, de verdadeira reverência, que você coloque o teu coração diante dEle, mais preocupado com Ele do que com qualquer outra coisa, mais desejoso de Deus e dessa vida de oração com Deus do que qualquer outra coisa. E ao final dessa canção nós oramos todos juntos, encerrando o nosso culto. Presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito.
Senhor. Presença, Senhor, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar. É um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar e encher este lugar. É um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, quem anda de joelhos não tropeça tanto, Senhor. Ajuda a gente, Senhor, porque essa não é uma obra que nós podemos fazer por nós mesmos. Essa não é uma obra que alguém pode gerar na nossa vida. Mas essa é uma transformação e essa é uma obra que o teu Santo Espírito, a quem cantamos, por quem clamamos aqui, pode produzir em nós. O Senhor pode pôr fim à apatia do nosso coração. O Senhor pode pôr fim ao desleixo do que temos chamado de cristianismo e que tem sido tão indigno do teu nome e da tua palavra. O Senhor pode pôr fim a essa vida de falta de apetite por Deus e falta de sede da água viva. O Senhor pode, e só o Senhor pode.
acender o nosso coração, Senhor, reavivar a chama do nosso coração, Senhor, dar a nós a consciência de quem é o Deus a quem amamos, de quem dependemos e de quem fomos aproximados pela obra de Cristo. Que o Pai é cheio de amor, que o Pai é cheio de perdão, que o Pai é maravilhoso em sua graça, mas que o Pai é absolutamente santo, todo-poderoso. Os anjos se curvam diante do Senhor. O mundo criado por Ti dá glória ao Teu nome, Senhor. Tudo fala da Tua grandeza, tudo nos revela o Teu tamanho imenso. Dá-nos, Senhor, a consciência de que é diante desse Deus glorioso que estamos, e ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar, Senhor, para que a nossa oração não seja nenhum formalismo estéril, um apego exagerado ao formato da oração mais do que ao Deus a quem se ora, mas para que aquilo que a gente chama de oração também não seja um desleixo, Senhor. Torna-nos reverentes ao Senhor. Permita-nos ver, Senhor, o que Moisés viu, o que Isaías viu, o que Paulo viu. Dá-nos um vislumbre da Tua glória, Senhor. Eu não posso fazer os meus irmãos verem, Senhor. O Senhor pode. Então dá-nos o vislumbre da Tua glória, Senhor, e que isso dobre os nossos joelhos, isso curve o nosso coração, isso nos torne reverentes ao Senhor. Aproxima-nos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um aqui nesse lugar, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.